Muito bem, estamos aqui na 107ª semana. Exatamente isso, e hoje eu vou falar sobre o jogo de posição que você precisa ver agora. Então, muitos alunos estão pedindo esse tema. Eu resolvi fazer uma introdução, explicar alguns conceitos, aquilo que eu vejo, estudo, né, e ouço falar no dia a dia do futebol. Então, acompanha aqui, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você está vendo dentro do VIP Club Fute Análise, é só deixar os seus comentários abaixo e aproveitar cada segundo dessa aula que a gente vai estar falando hoje. Então, o jogo de posição. O que vamos falar desse jogo de posição? Vamos falar de conceitos, princípios, algumas ideias, por que é chamado assim, ou quais as relações que envolvem dentro do jogo de posição. Então, se a gente pensar no jogo de posição, é uma forma de se interpretar o futebol, de se ver o futebol, um pouco diferente de algumas outras abordagens. Hoje estamos aqui com um assobio do vento, mas é assim, isso são os sussurros de felicidade por falar de táticas de futebol, por falar de metodologias de treinamento, metodologias de análise do futebol, que é isso que a gente faz aqui há 107 semanas, e você está convidado a participar de todas elas. Se você ainda não viu as 106 aulas anteriores, basta você entrar no VIP Club Fute Análise e usufruir de todas as aulas, inclusive dos materiais de apoio. Então, quem vos fala aqui é Ricardo Pombo Salles, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sei que você ama o futebol e ama estudar o futebol, por isso você está aqui. E se você é essa pessoa que deseja entrar no mercado de trabalho ou já está no mercado de trabalho do futebol, mas deseja dar um upgrade no conhecimento, nas práticas do dia a dia, você precisa estar acompanhando as nossas publicações semanais. Por isso que a gente chama de conteúdo semanal. Toda semana um novo conteúdo disponibilizado para você. Então, geralmente a gente faz aqui a transmissão desse conteúdo pelo YouTube e depois todo esse conteúdo vai para dentro de um portal onde nós chamamos de VIP Club de conteúdos, o VIP Club Fute Análise. E o tema de hoje é o jogo de posição. Muito falado aí quando a gente vê grandes equipes utilizando dessa forma de jogar, e eu quero explicar alguns conceitos, tentar passar alguns vídeos aqui. Vamos ver se tudo corre muito bem, porque é a primeira vez que eu faço uma apresentação via Canva. É isso mesmo, né? Então, nas outras vezes a gente usa o nosso quadro branco, outras vezes utilizamos outras ferramentas para poder ilustrar da melhor forma para você, mas como eu já tinha preparado essa apresentação, foi até uma postagem que eu fiz no meu Instagram, se você não segue, tem que seguir lá o Ricardo Pombo Salles, que a gente fala de análise tática na prática, para pessoas que querem trabalhar dentro do futebol com técnica e tática, seja treinador, auxiliares, analistas. Essa informação é de grande valia. E eu estou muito feliz realmente que você está aqui, porque eu tenho certeza que quem está aqui é porque ama o futebol. E pensando nisso, eu já vou pedir de novo para você. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha para o máximo de gente que você puder. Pessoas que amam futebol e que eu tenho certeza que vão gostar deste conteúdo aqui. Beleza? Então vamos chegando, utilize aí o chat para deixar perguntas, utilize o chat para comentários. Se você ainda não entrou no nosso Telegram, eu estou pensando em disponibilizar essa apresentação lá no nosso grupo de Telegram, mas vai depender muito aqui do número de pessoas que estiverem assistindo, do número de comentários. Se eu ficar empolgadaço com vocês aqui, vocês trazendo essa galera para assistir essa aula, eu tenho certeza que eu vou disponibilizar para você todo esse conteúdo que eu vou passar aqui. Então vamos falar do jogo de posição, o que você precisa saber. Quando chegar ali na parte dos vídeos, eu vou tentar de alguma forma mostrar o vídeo para que o mouse apareça, né? Mas se não for,
Já tentei algumas vezes, às vezes o mouse aparece, às vezes o mouse não aparece, né? O cursor ali para a gente poder interpretar melhor, mas se não, eu vou tentar de uma forma pedagógica explicar para você tudo aquilo que eu planejei dentro dessa aula para você, beleza? Então vamos lá, eu já vou começar aqui, eu quero ver só mais um pouquinho, a gente vai dar mais um minutinho para a galera ir entrando, porque a galera está sendo avisada agora, então entrando aqui vai poder assistir esse conteúdo do mais alto nível. Enquanto isso eu vou ligar o carregador aqui, que eu já vi que a bateria está indo embora. Imagina só, no meio da aula some a bateria e você aí fica sem essa informação. Vamos lá. Muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Gonçalves, sou analista de desempenho profissional. Trabalho há muitos anos no futebol. Eu falo sempre 20 e tantos, porque já são muito mais de 20 anos, né? No futebol, trabalhando nas áreas do treinamento esportivo, fisiologia do exercício e os últimos 10 anos com análise técnica e tática, no Brasil chamada de análise de desempenho no futebol. Ricardo, como é que você descobriu essa área tudo? Foi quando eu fui fazer o doutorado em Portugal. Lá em Portugal, abriu minha visão para poder interpretar os conteúdos de treino, os conteúdos do jogo, levar isso para uma forma bem pedagógica e conseguir analisar aquilo que foi planejado no treino, se é executado no jogo, e aquilo que é de forma individual e coletiva, os conceitos das ideias de jogo, do modelo de jogo, a proposta de jogo do treinador, se estão sendo executados ou não. E em adição a isso, nós também temos a análise do adversário. Então, Ricardo, basicamente o que é feito dentro dessa análise técnica e tática no futebol por esse analista de comissão técnica, tá? O analista de comissão técnica, porque existem outros nichos de mercado, como por exemplo, compra e venda de atleta, prospecção de talento, né? E isso já não é a minha área. Minha área é comissão técnica, trabalhar junto da comissão técnica para quê? Para analisar o treino, no treino analisar o jogador, analisar o conjunto, o grupo e o coletivo. Esse é o meu objetivo. Analisar o nosso jogo, o jogo da minha equipe, individual, coletivo, as atuações dos atletas dentro da proposta dos conceitos da comissão técnica e também análise dos adversários. A partir daí, a gente constrói informações, entrega para a comissão técnica, ela debate essas informações e constrói novos treinos, novos jogos e sempre num processo de melhoria. Por isso que eu falo que o futebol não é feito só de raça, futebol necessita ser estudado, analisado, para que informações sejam geradas e utilizadas cada vez mais no dia a dia de treino, porque é o treino, é o exercício, a inteligência colocada no treino que vai transformar o jogo, entendeu? Então a proposta, a filosofia de cada treinador aplicado no treino para se buscar o resultado dentro do jogo. E daí interessante disso porque você analisa ali no treino quais são os atletas que mais se desempenham naquelas funções e obrigações da proposta do treinador, para saber na formação do elenco, para saber quem são os atletas mais capacitados ou na melhor performance, ou com características que melhor se desempenham dentro do jogo. Então, olha que interessante, analisar o treino te diz se o atleta não entende o que o treinador fala, se o atleta entende, mas não faz, ou se o atleta faz e quais os pontos de melhoria que ele pode ter naquilo que ele está fazendo. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já coloca aí no chat, nos comentários, se você é um novato, hashtag novato. Se você é lendário, hashtag lendário. E vamos chegando e vamos usando desse espaço aqui para compartilhar o futebol. E mais uma vez, na hora que a gente entrar aqui no modo aula, que eu falar, começou! Você, antes disso, precisa aqui, ó. Vamos fazer agora. Chega aí, ó. Já se inscreve no canal. Dá um like, coloca aí gostei, aquele joinha maroto e compartilha essa aula para o máximo de pessoas que você puder, pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, beleza? Então vamos seguir, já estamos aí na tela, vamos ver como é que vai ser a dinâmica de mudança de tela para que eu possa trazer para você aqui. Muito bem, aqui. Beleza, aí está.
Vamos lá então para o nosso primeiro bate-papo sobre esse jogo de posição que você precisa ver agora, saber agora, essa introdução do jogo de posição. Muito bem, no jogo de posição, a gente tem tanto na teoria como na prática, algumas relações que você precisa entender do jogo para que possa aprimorar a forma de jogar, para que possa entender como é esse jogo, e eu trago para você primeiro o foco na relação. E qual relação é essa, Ricardo? O que tem a ver o que você está falando? Vamos olhar nesses 5 itens que eu separei aqui. O primeiro é sobre cooperação, quando a gente fala na relação entre jogadores da mesma equipe. Então, quando a gente vai observar ou vai orientar na forma de jogar, a gente está falando de cooperação, a relação entre jogadores da mesma equipe. E, em contrapartida, a oposição, a relação entre os jogadores da equipe adversária. Então, a gente precisa entender a nossa estrutura. Quando eu falo nossa estrutura, eu estou falando da nossa equipe, ou da equipe 1, e da equipe 2 como equipe adversária, a relação entre os jogadores da equipe adversária. Nós também temos essa relação amplitude e profundidade. Amplitude focado em quem ocupa a largura, então amplitude, né? O quão largo é essa equipe, e essa relação focada em quem ocupa a largura, certo? E quando a gente fala de profundidade, a gente está falando focado em quem ocupa o comprimento, né? A distância aqui inicial até a distância final entre os atletas, a profundidade. Então, se a gente pegar ali o campo, né, de futebol, a gente vê assim, ó, nessa horizontal entre uma área e outra, a gente está falando desse comprimento, né? E a gente está falando de profundidade. Quando a gente pega de uma linha lateral para outra linha lateral, a gente está falando de largura. Tá tranquilo esse conceito para você? Já vai colocando aí nos comentários se a relação cooperação, que são os jogadores, né? A relação entre os jogadores da sua própria equipe, e quando a gente fala de oposição, a relação entre os jogadores da equipe adversária, e quando a gente fala de amplitude e quando a gente fala de profundidade. E, por fim, o quinto elemento que eu posso trazer aqui focado em relação é a superioridade, né? Que está focado em quê? Em criar diferentes situações de superioridade. Então, se a gente pegar uma outra linha de estudo, uma linha de estudo portuguesa, a gente vai lembrar de alguns conceitos, né? Inclusive, no Brasil, muito disseminados esses conceitos, esses princípios, pelo professor Israel Teodo, uma grande referência, um amigo, uma referência, que trouxe muitas dessas referências táticas para a gente, os princípios táticos, né? Onde nos deu muito ensinamento. E também agora a gente pode complementar por uma outra metodologia, uma outra visão daquilo que a gente está vendo, que é do jogo de posição, uma forma de jogar, uma forma de entender e interpretar o futebol. Então, para isso, nesse jogo de posição, tem que estar bem claro para você essa relação. A gente vai entrar em todos esses itens aqui. Ah, não, Ricardo, você citou, não, fica tranquilo que a gente vai entrar nesses itens, tá? Mas o foco na relação cooperação, que se diz respeito aos atletas da sua equipe, no foco oposição, tá? Que diz respeito à relação entre os jogadores adversários, e também na questão amplitude, que tem a ver com a largura, e profundidade, que tem a ver com o comprimento. E depois a superioridade, quando a gente fala na criação de diferentes situações que gerem superioridade. E quando a gente fala em entender a questão da cooperação da nossa equipe, os atletas envolvidos na equipe, né? A relação dos atletas da nossa equipe ou da equipe 1, né? Eu falo muito da nossa equipe porque na minha cabeça sempre vem a questão de analisar a minha equipe, né? O jogo da minha equipe, mas entenda você de uma forma pedagógica, equipe 1, equipe A, ou a sua equipe, o seu time aí, tá bom? Nessa questão cooperação,
do jogo no qual a minha equipe tende a desenvolver, que foi proposto em treino, executado durante a semana, para que no jogo possa acontecer, a gente não pode deixar de iniciar e entender sobre distâncias e participação na equipe, entendeu? Nós temos aqui, como entendimento dessa ideia, né, os jogadores atuantes, os jogadores próximos e os jogadores distantes. Os jogadores atuantes são aqueles que conduzem a bola, estão tentando ali o tempo todo atrair os adversários, né? Movimentar os adversários através dessa condução de bola. Eles também, né, fazem os passes para os atletas que estão mais perto, o companheiro de equipe que está mais perto dele. E também, se não há opção, ele fica ali buscando o melhor momento para fazer esse passe. Então pensa o seguinte, o jogador atuante é aquele que está o tempo inteiro ali com a bola, tentando atrair o adversário, atrair, né, a atenção, a movimentação do adversário o tempo inteiro com a bola ali, fazem os passes para os companheiros que criam as linhas de passe, certo? E se não tem uma opção, ele vai buscando o melhor momento para fazer o passe, enquanto não tem essa opção. Não só o passe, mas também o drible, né, e outras ações aí dentro do jogo. E quando a gente fala dos jogadores próximos, né, são aqueles que estão ali o tempo inteiro buscando criar as linhas de passe, né? Preferencialmente, a gente tem que entender assim, ele criar linha de passe, seria bom que ele estivesse atrás da linha adversária, né? Porque a gente tem aqueles passes de ruptura, tem os passes de progressão, tem os passes que podem, são chamados aí de passes chaves, passes vitoriosos, né? Tem gente que chama de várias formas aí, não sei qual é a forma que vai, né? O passe que rompe linha, o passe que consegue progredir em campo. Então, esses jogadores próximos são aqueles que estão ali o tempo inteiro criando as linhas de passe, certo? Fazendo movimentações, em especial atrás da linha do adversário, para poder exercer essa progressão, dar continuidade ao jogo. Já os jogadores distantes são aqueles que precisam ali estar mexendo com a cabeça dos adversários, eles precisam deixar os adversários ali preocupados, ocupados com o posicionamento deles, né? Gerando aquela dúvida se vai ou não vai. Então esses jogadores mais distantes, né, eles são responsáveis por gerar essa dúvida, gerar essa ocupação nas decisões do adversário, mas principalmente dando amplitude e profundidade. Lembra que a gente falou da relação amplitude e profundidade? Que a gente falou da relação cooperação entre os jogadores? Então a gente viu o quê? Que nós temos jogadores atuantes ali com a bola que tentam, né, atrair o adversário, que fazem os passes aos companheiros próximos e também se não tem uma opção, ele vai buscando ali, ele vai segurando a bola, vai fazendo a manutenção ali para tentar o quê? Achar essa oportunidade. Os jogadores próximos são aqueles que vão criando linhas de passe, dando essas opções, preferencialmente atrás da linha adversária ou entre linhas adversário, né? A gente chama esse atleta na seleção, né? Na nossa forma de entender como pocket player, né? Então, se vocês ouvirem aí o pocket player, esse atleta que está recebendo ali entre linhas, atrás da linha adversária, para poder dar prosseguimento ao jogo. E também os jogadores distantes, aqueles que ficam fazendo algumas movimentações ou estão ali mais localizados naquele local, né? Do jogo, fazendo com que, gerando aquela dúvida ali, ele também dá amplitude e dá profundidade. Então, percebam que é um jogo inteligente, é um jogo pensado. Quando a gente fala do jogo de posição, a gente está vendo a estrutura da nossa equipe, a gente está vendo a estrutura adversária, a gente quer que a estrutura da nossa equipe gere esse desconforto no adversário, para que a estrutura do adversário se movimente e crie espaços
para poder ter essa linha de passe, para ter um atleta livre. Então essa inteligência de jogo que a gente vê aí nas grandes equipes, né? Então grandes equipes que jogam obviamente o jogo de posição. Então entendendo isso, entendendo essas distâncias e a participação na equipe, a gente consegue avançar aqui no nosso conteúdo. Só que quando a gente está falando aqui de criar a linha de passe, de esperar, fazer a manutenção da posse enquanto não há uma possibilidade de progressão, enquanto não desestrutura a defesa adversária, quando não consegue progredir, muita gente acha e associa isso a um jogo de posse de bola, né? Na verdade, a posse de bola pode ser uma consequência desse tipo de jogo, mas se conseguir de uma forma rápida progredir, chegar no gol adversário, né? Esse é o principal objetivo. Né? Construir, ganhar campo, chegar em situações de finalização e fazer gol, mas não é se desfazer da bola tentando alguma jogada não tão bem pensada que vai só se desfazer da bola. Não é essa a proposta. É uma proposta de um jogo inteligente que pode vir a ter essa quantidade de posse de bola maior, porque não quer se desfazer da bola, quer fazer com que movimentações gerem desconforto e desestabilização da organização do adversário, para poder, consequentemente, chegar à zona de finalização e fazer o gol. Deixa eu mudar aqui o slide, porque eu tenho que mudar de tela, tá, gente? Como eu falei, hoje está sendo um local diferente aqui. Deixa eu mudar de tela, vamos achar aqui... Aqui, muito bem, tá lá. Então, falando de posse de bola para essa proposta de jogo, né? Para essa ideia de tipo de jogo, a posse de bola não é, né? Considera-se assim, não, vocês vão ouvir muito isso, né? Quando vocês estiverem estudando o jogo de posição, nas aulas aí, nos livros e tal, que fala assim, né? Não é a bola que se move, né? Então, olha só esse conceito que eu trago aqui, que acontece dentro da posse de bola. Não é a bola que se move. O foco é retirar o adversário pela movimentação da bola e da equipe. Então, não é aquele jogo que fica estático, né? Só fazendo a bola girar. Não, tem o objetivo de gerar movimentações, retirar o adversário do seu lugar pela movimentação da bola. Lembra aqueles movimentos de atração, movimentos de criação de linha de passe atrás da linha do adversário, né? E que a gente chama aí de movimentação da equipe também. Então, a estrutura da minha equipe favorecendo essa criação de espaços pela movimentação da bola e da equipe. Isso faz com que modificações de distâncias entre o adversário, consequentemente da estrutura do adversário. Então, quando eu faço, por exemplo, em Portugal chama-se enfrentamento, né? Quando você tá com a bola, que é a situação do jogador atuante, você tá com a bola e vai em direção ao adversário, você gera esse enfrentamento, ele vai com certeza tentar pressionar para retirar essa bola, você gera uma movimentação, você gera uma movimentação da equipe adversária e você pode, neste momento, através dos jogadores próximos, criar uma linha de passe, fazer o passe e encontrar não só esse terceiro homem ou uma linha de passe que esteja mais livre, mas também encontrar um atleta livre, e isso tira essa pressão de quem tá na bola, mas sempre fazendo essa movimentação que vai gerar essa desestruturação muitas vezes, né? Não sei se desestruturação, mas vai gerar essa dinâmica da localização dos adversários para poder gerar o espaço de progressão, né? E ganhar campo para chegar nas zonas de finalização. Então isso, quando a gente fala da posse de bola para esse jogo, não é a bola que se move, o foco é retirar o adversário do seu lugar pela movimentação da bola e da equipe, certo? Modificar distâncias entre os adversários e, consequentemente, da estrutura.
surgimento de espaços para tocar, driblar ou conduzir a bola. Olha que interessante esses 3 itens. Quando a gente está pensando nessa estrutura inteligente do jogador que está ali, né, o jogador da bola, o jogador próximo, o jogador distante, a gente está falando de criar situações, de gerar espaços, né, através dessa forma de jogar, e daí você pode ou tocar, você faz o passe, você pode driblar ou conduzir a bola. Se tem espaço entre você e o adversário, você tem espaço para conduzir. Se você está num espaço de pressão muito grande, você pode driblar e conseguir vencer essa pressão e ter espaço para jogar, espaço para ter uma melhor decisão de passe, né? Encontrar uma superioridade através dessa habilidade. Então, passar, né, ou tocar, driblar ou conduzir a bola com o surgimento desses espaços. E aí vem a inteligência e a decisão do atleta para que isso ocorra da melhor forma. Então, dando sequência nessa ideia, eu trago mais um item, né, que a gente falou, entender as distâncias e participação na equipe, a posse de bola e também a relação posição do jogador. Como assim, Ricardo? Posição do jogador, né? Porque o termo, até o item número 5 ali, que a gente fala de posicionado e localizado, né? Posição muitas vezes vem na cabeça como localização do atleta, mas a gente precisa entender assim, que não está se referindo aonde o atleta está posicionado. A posição do jogador, na qual a gente está falando dessa forma de entender o futebol, a gente está falando da orientação corporal para receber o passe, por exemplo. Se ele está numa condição de receber o passe e progredir, a posição do corpo dele não favorece ele receber e progredir. Ele vai ter que voltar essa bola porque o posicionamento não é adequado, né? Então a gente sabe que receber a bola e progredir é uma coisa. Então o posicionamento em relação à posição do adversário, se ele está atrás, se ele está do lado ou se ele está na frente, ele corporeamente, né, vai determinar muito o prosseguimento da jogada, o prosseguimento e o andamento do jogo. Então a gente está falando dos ângulos que ele tem referência. Como eu falei, dependendo do ângulo, existe um passe, né? Não tem esse vídeo aqui, mas para você lembrar aí, existe um passe que a galera gosta de fazer de corredor, assim, né? A galera que eu digo, os jogadores aí, algumas equipes que a gente vê, o passe sai do zagueiro, o zagueiro lateral, o lateral enfia essa bola, né, no corredor, uma bola reta, né, para quem está vindo de frente. A chance desse atleta que está vindo de frente é só ou voltar a bola, ou se ele tiver, né, um apoio em uma diagonal para ele fazer o passe para o lado, porque é muito difícil quando ele vem com uma pressão em cima dele, junto com ele, nessa recepção de corredor, por exemplo, para poder fazer um ângulo de passe ideal, né? E progredir muitas vezes em relação a isso. Por isso que a gente fala de orientação corporal, a gente fala dos ângulos que se tem referência e a distância que tem entre ele e os companheiros e a distância entre ele e os adversários. Então isso diz muito também no que pode ser feito. Se tem distância entre ele e o adversário, ele pode receber essa bola, girar e progredir, ele já pode receber em progressão, ele já pode ter uma condição de enfrentamento melhor, uma condição de drible melhor, uma condição de passe melhor, como a gente viu no slide anterior. Então, entendam assim, posicionamento, a gente está falando dessa leitura corporal para dar uma melhor condição ao jogo e como ele está localizado, qual é a localização dele em referente aos espaços no jogo, a localização dele dentro das 4 linhas ali. Então, muito se fala, né, tem alguns professores que eu tenho assistido algumas lives sobre jogo de posição e eles falam muito, repetem muito essa frase, né? Pode estar bem posicionado e mal localizado. Pode estar bem localizado e mal posicionado. Então faz todo sentido quando você deriva essas duas
palavras para um contexto muito mais aplicado ao esporte, muito mais aplicado ao futebol, certo? Então vamos lá, deixa eu mudar nosso slide aqui também. Vamos então agora falar sobre o espaço de atuação desses jogadores, né? Então, o primeiro espaço que eu trago é o espaço de fase, que é onde o jogo pode acontecer. Vamos reproduzir o vídeo aqui. Deixa eu colocar ele mais uma vez aqui, só para a gente ter ideia ali, ó. Vocês estão vendo, né? Todo esse tracejadinho branco aí, a gente está falando do espaço efetivo do jogo, ou espaço de jogo efetivo em algumas literaturas, que a gente vai ver dentro desse posicionamento dos meus atletas, né? Eu não sei se tem opção aqui, não. Dentro do posicionamento que a minha equipe ocupa, o espaço que ela ocupa efetivo de jogo é onde o jogo pode acontecer. Porque eu estou falando, vamos voltar sempre correlacionando a teoria do jogo de posição, aonde eu tenho a relação cooperação, aonde eu tenho a relação da onde estão meus adversários, largura, profundidade e gerando superioridade. E quando eu falo então desse primeiro espaço de fase, que é onde o jogo pode acontecer, estou falando do espaço efetivo de jogo, a gente verifica o posicionamento da minha equipe, o quanto de campo ela está cobrindo ali e o quanto a gente pode exercer de jogo em cima desse espaço de fase. Passamos aí então para o espaço de intervenção. Isso que eu estou falando aqui, muitas vezes na literatura ou em vídeos vocês vão escutar como entender os espaços. Então trouxe o primeiro espaço de fase, agora o espaço de intervenção, que é a relação entre o portador e a oposição. Então, a relação, lembre-se de novo daquelas 3 formas que a gente viu lá do jogador, né? O jogador que está na bola, o jogador que está próximo e aqueles que estão distantes. Então vamos ver aqui nesse espaço de intervenção. Olha bem aqui, ó, a distância entre o portador e o opositor. A gente está falando do espaço de intervenção, né? Então ali a gente viu aqui no vídeo que em um determinado momento tinha espaço, mas a pressão veio rápida, né? O espaço entre o portador e o opositor, mas ele conseguiu fechar muito bem a linha de passe, e isso fez com que o caso aqui, a jogadora da Noruega, sob a pressão da jogadora da Holanda, tivesse que voltar essa bola e fazer uma outra rota aí de distribuição da bola, certo? Então, lembre-se aí o espaço de intervenção, portador e opositor. Passando agora para o outro espaço, que a gente chama de espaço de ajuda mútua, né? Que são os jogadores próximos da intervenção. Quem são os jogadores que podem estar nessa ajuda mútua, que é o espaço de ajuda mútua? Vamos ver aqui, eu ilustrei todos os vídeos para ficar muito fácil de ver. Então, ó, quem são os atletas que estão dentro desse raio aqui, que podem fazer uma ajuda mútua? Então, interessante, ó, disso é você visualizar que tem o portador da bola e quem são os atletas próximos ali, criando as linhas de passe, ajudando o portador da bola a conduzir essa bola. Olha que legal, né? Essa troca de passes aqui, mesmo sob pressão, ó, tem oportunidade, tem ajuda, espaço de ajuda, com atletas que fazem esse apoio e ajudam a conduzir o jogo, né? E a manutenção da posse. Nesse caso poderia ter voltado para o goleiro, né? Como um apoio, buscando ali o homem livre, né? Ou a mina livre, depende aí do futebol que você esteja trabalhando, se é no feminino ou no masculino. Então eu escutei isso do treinador do sub-20, a mina livre, né? Então a gente chamava de homem livre ou terceiro homem, né? Então tem a terceira mina, o conceito de terceira mina. Então a gente falou aqui, retomando, né? Só passando rapidinho, ó. No jogo de posição, os espaços de atuação dos jogadores ou das jogadoras, né? O espaço de fase, onde o jogo pode acontecer, o espaço de intervenção, tá? Portador e oposição,
e espaço de ajuda mútua, e mais um espaço aqui, quando a gente fala o espaço de cooperação, todo o espaço efetivo de jogo. Então, qual é o espaço de cooperação? Todo o espaço efetivo de jogo. Vamos ver aqui, ó. A gente está vendo, já ilustrando aqui, né, todo o espaço efetivo de jogo. Então, revisando mais uma vez, onde o jogo pode acontecer, a gente está falando de largura e profundidade, tem essa referência aqui branquinha, não está tão nítido aqui, aí. Agora, onde o jogo pode acontecer, a gente está falando do jogo, o espaço de intervenção entre o portador e o opositor. Deixa eu iniciar o vídeo aqui. Olha lá, portador e opositor. A gente falou do espaço de ajuda mútua, jogadores próximos da intervenção. Vai aparecer a ilustração agora. Aqueles que podem dar suporte. Aqui a gente consegue entender aquele conceito, né, dos jogadores, o que está com a bola, os que estão próximos, os que estão distantes, dando largura, e os que dão profundidade. Vai conseguir ver mais aqui nessa última ilustração, né? E todo o espaço efetivo de jogo, o espaço de cooperação, né? Então você vê que todos o início do que a gente falou, ó, só revisando, eu gosto muito de ficar revisando, pode parecer muito repetitivo, mas isso ajuda a fixar bastante, né, na memória. O jogo de posição, a gente falou aqui então, né, foca na relação cooperação. Então ali a gente viu que quando a gente fala, né, dos espaços, a gente está vendo aqui, ó, quando a gente fala dos espaços de atuação dos jogadores, né, tem total relação com a cooperação, a relação entre os jogadores da mesma equipe. A gente vê a relação oposição, relação entre os jogadores da equipe adversária, amplitude, focado na largura, profundidade, focado no comprimento, e superioridade, quando a gente fala em foco em criação de diferentes superioridades, né? Então, aqui é muito visível quando a gente fala dos espaços de atuação dos jogadores, como aonde o jogo pode acontecer, a relação portador-opositor, a relação dos jogadores próximos da intervenção e a relação de todo o espaço efetivo de jogo. Então a gente chama aqui espaço de fase, espaço de intervenção, espaço de ajuda mútua e espaço de cooperação. Vimos também sobre a posse de bola, que não é a bola que se move, o foco é retirar o adversário do seu lugar pela movimentação da bola e da equipe, entendeu? Isso aí é um meio de fazer o jogo acontecer. Então a gente entendeu também a relação entre as distâncias e participação dos jogadores na equipe, jogadores atuantes, os próximos e os distantes, e a posição do jogador, né? A gente falou de posição, posicionamento corporal, o ângulo, a distância dele entre os companheiros adversários e a diferença entre posição e localização, né? A gente falou de pode estar bem posicionado e mal localizado, pode estar mal posicionado e bem localizado, pode estar mal nos dois, né? Isso também é muito comum. Então, passada essa revisão desses elementos que a gente trouxe, eu quero trazer para vocês alguns princípios em relação ao jogo de posição, né? Opa, já pulei algum? Já pulei, aqui. Como eu falei, a gente está fazendo numa forma de apresentação um pouco diferente, então hoje é o primeiro dia que eu estou fazendo esse teste. Inclusive, tomara que o vídeo tenha ficado bom para vocês. Coloca aí se o vídeo ficou bom, né? Coloca nos comentários para saber se é uma forma de apresentar ou se eu tenho que mudar essa forma de apresentar o vídeo também para ficar melhor ainda para vocês. Tomando uma aguinha aqui. Então vamos lá. Para a gente dar sequência nesse nosso bate-papo de jogo de posição, vamos falar dos princípios então que envolvem o jogo de posição. Ficou claro para você tudo que a gente falou aqui? Explodiu a cabeça, a gente fala aqui, né? A gente coloca aqueles emojizinhos de cabeça explodindo quando a gente, putz, cara, como ficou mais claro para mim quando eu coloco ali o vídeo mostrando os espaços, né? Quando eu mostro a relação do jogador, da cooperação, daquilo que pode
ser interpretado como posição e localização. Então, muitas ideias vão surgindo aqui. É claro que você já tem outros conceitos, uma outra forma, ou até mesmo essa forma de entender o futebol, porque é a partir desses conceitos, dessas ideias aqui, que o treinador gera o exercício de treino, né, dentro de uma sessão de treino que tem um objetivo geral de sessão e os exercícios que vão compor a sessão de treinamento. Para quê? Para desenvolver esse tipo de comportamento, esse conceito e um jogo neste mais alto nível de inteligência de jogo, né? É fascinante essa forma de entender e inteligência aplicada. Não é à toa que grandes equipes estão tendo sucesso quando sabem trabalhar e sabem gerar no atleta esse tipo de comportamento e inteligência, né? Então vamos para os princípios. Deixa eu só verificar aqui, voltando para ver se está tudo ok. Muito bem, está na tela. Sim, está na tela. Vamos continuar então para os princípios. No jogo de posição, os princípios, né, são alguns. A gente tem aqui o primeiro, que é a gestão do espaço e tempo, né? A gente já falou um pouquinho em relação ao jogador, né, atuante, mas vamos pensar agora no coletivo, na ideia, no princípio, no conceito que se compõe essa gestão de espaço-tempo dentro do jogo de futebol. Com a bola, utilizar o tempo a favor próprio ou do companheiro. Então, entenda o seguinte, quando você está de posse de bola, você vai estar trabalhando, como eu já falei. Se o portador da bola tem a chance de progredir, progride. Se ele tem a chance de atrair o adversário, ele atrai. Se ele tem a chance de fazer um passe ou toque que possa gerar um benefício, ele faz. Se ele encontrar um atleta livre, ele faz. Se ele consegue fazer um passe, né, para o jogador que está próximo, atrás da linha adversária, entre linha, gerando esse prosseguimento do jogo, né, escolhendo o momento certo de agir, nós estamos falando de gestão de espaço e gestão de tempo, na velocidade ideal de execução. Então não adianta, se você tem a possibilidade de fazer rápido, progredir e chegar mais rápido possível no gol e fazer o gol, ok, perfeito. Mas se não é o momento certo daquele passe, não é o momento certo daquele drible, você continua utilizando as movimentações, movimentando com a bola e equipe para gerar espaços para progredir e gerar situações de finalização. Então esse é o primeiro princípio, que é a gestão de espaço-tempo. Então às vezes na nomenclatura fica um negócio que assusta a galera, tal, mas está aí para a interpretação da gestão espaço-tempo. Opa, já foi. Princípio 2. Encontrar e reconhecer o homem livre. Olha que interessante, né? Essas dinâmicas de atrair, fixar o oponente para libertar um dos companheiros. Então, as movimentações que a minha equipe faz, aquelas distrações ou como que fala, o desconforto que a gente gera no adversário, aquela indecisão devido à amplitude, profundidade e as movimentações que estão correndo ali no jogo, né? A gente faz o quê? Libera espaço. E ao liberar o espaço, quando eu faço, por exemplo, um enfrentamento e tem o adversário vem para dar o combate, fazer a pressão, gera ali, por exemplo, uma linha de passe atrás desse marcador, e a gente consegue fazer o passe, ou consegue fazer o drible e achar o passe ali e conseguir progredir. E daí, olha lá, chamar a atenção de 2 ou mais adversários para deixar um companheiro livre. Então, geralmente, uma atração, um passe, você desloca, né, jogadores da equipe adversária, 2 ou mais jogadores da equipe adversária, para gerar um companheiro livre. Então, isso chamado nesse conceito de homem livre. É aquele atleta que vai conseguir ter mais liberdade para receber a bola e conduzir o jogo a partir dali, sempre nessa visão, eu acho que frame a frame, vamos chamar assim, né? de uma
passagem de uma condição para outra, mas sempre em progressão, tudo conectado. O jogo está conectado e não para, né? Mas é só para a gente entender dessa forma pedagógica essa distribuição. Então, esse é o princípio 2. Princípio 3, olhar para a profundidade. Se existe possibilidade de vantagem. Então, se você tem vantagem na profundidade, você vai buscar, né? Agora, recente, né? Não sei que dia que você está vendo uma aula, se é hoje mesmo que ela está sendo publicada, ou se você está vendo dentro do Fute Análise VIP Club, ou revendo essa aula um tempo depois, mas eu tenho mostrado nas minhas redes sociais, dá uma olhada no meu Instagram, 2 passes em progressão, um que foi do América Mineiro e outro que é do Flamengo, tá? Em situações de gol que aconteceram, dessa possibilidade de vantagem em profundidade. Então é muito legal a gente ver quando o atleta tem esse olhar também na profundidade, buscar essa bola, pode ser por cima, por baixo, mas que busque em profundidade, gerando essa vantagem, né? Muito interessante. 4º princípio, né? Criar diferentes superioridades. E aí a gente tem superioridade numérica, a gente está falando do número de atletas, posicional, ou seja, a gente falou da relação jogador-posição, né? A qualitativa, a gente está falando de qualidade mesmo do jogador, ter confrontos entre jogadores de qualidade diferentes e ter essa vantagem da qualidade. Cinética, quando as movimentações geram vantagem. Socioafetiva, quando a gente está falando de entrosamento. Também tem um vídeo disponível que eu falo de todas essas superioridades, né, ou vantagens, que eu explico cada uma delas. E também, eu acho que está no Reels, no meu Reels do Instagram, eu tenho um vídeo falando sobre, ou na descrição, ou vídeo, eu acho que até um gol do Atlético Mineiro, que eu falo de vantagens, né, superioridades. Então pense nisso, cogite em ir lá e visualizar esse vídeo para encontrar, né, sobre essas vantagens, superioridades. Tá bom? E também que nas nossas aulas, é óbvio, a gente está na aula 107, várias outras aulas a gente vai falar disso. Inclusive, eu acho que eu já falei em algumas aulas aí. Quem tiver aqui, que é do VIP Club, lembra aí qual o número da aula que eu falo dessas vantagens e superioridades. E 5º princípio, viajar juntos, manter compactação. A compactação, ela gera o quê? A possibilidade de sempre ter segurança, suporte, né? Mas também ela ajuda em caso de perda de bola, você ter uma maior capacidade de aproximar do adversário, tirar o espaço do jogo e tentar recuperar o mais rápido possível e já estar próximo também do gol adversário. Uma série de vantagens ter compactação, e a compactação inteligente, para que você saiba o momento certo, entender sobre bola coberta e descoberta, pressão imediata ao portador da bola. Isso aí depende muito de cada treinador, mas são conceitos que vocês vão ver no dia a dia do futebol. Porque perdeu a bola numa zona que é de perigo do adversário, quando você pressiona imediatamente, você tenta recuperar essa posse de bola e já gerar perigo de novo ao adversário e não gerar perigo para você. Se você dá muito espaço, né? Pode acontecer aí contra-ataques, uma transição ofensiva perigosa e a sua equipe estar em desvantagem, mas isso depende muito da forma que o treinador vai trabalhar, porque às vezes ele não quer pressionar o portador da bola, ele quer simplesmente direcionar a equipe, ele quer recompor todo mundo atrás da linha da bola, independente de ser alguém na pressão, né? Pode ter na pressão, não pode ter na pressão. Então existem várias formas. Eu também falo muito sobre isso quando a gente fala de transição, as aulas de transição ofensiva e defensiva, organização ofensiva e organização defensiva. É só procurar essas aulas lá que vocês vão ter bastante conteúdo para estudar. Nosso amigo Vento voltou agora, ó. Olha o assobio aqui, ele está nesse momento. Que show de bola, vamos viajar juntos e manter a compactação. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui, porque não estou. Aí, voltando para a tela. Show de bola. Vamos continuar aí então. Então, vamos dar uma revisada aí
nos princípios que compõem o jogo de posição. Então, gestão do espaço-tempo, né? Com a bola utilizar o tempo a favor próprio ou do companheiro, momento certo de agir, velocidade ideal de execução, e daí a gente falou também do princípio 2, encontrar e reconhecer o homem livre, tá? Existe assim, se vocês forem, por exemplo, assistir os jogos do City, né? Tá muito alto o vento, não tem o que eu faça aqui. Ele fica assobiando na janela ali. Beleza. Encontrar e reconhecer o homem livre, se vocês estavam falando, se você for, por exemplo, assistir um jogo do City, desde uma saída de bola, tiro de meta, por exemplo, começa a fazer trabalho de bolas curtas. Existem ali os apoios, né? Os atletas que vão gerando essas triangulações e linhas de passe, mas através dessas movimentações acaba aparecendo um homem livre, e depois a busca entre essa dinâmica de atrair, fixar o oponente para libertar um dos companheiros, ou seja, deixar alguém livre, chamar a atenção de 2 ou mais para deixar alguém livre, né? Isso você vai ver, por exemplo, assistindo os jogos do City, é muito claro essa busca constante aí de um homem livre. Vimos também o terceiro princípio, que é olhar para a profundidade, tentando buscar essa possibilidade de vantagem, certo? E criar diferentes superioridades, como o princípio 4. A gente falou da superioridade numérica, posicional, qualitativa, cinética e socioafetiva. Socioafetiva ali a gente pode chamar aí de entrosamento, né? Mas na literatura não vem falando muito sobre isso. Isso já é mais que eu escuto de alguns treinadores que trabalham com o jogo de posição. E a relação viajar juntos, manter a compactação. Então, o trabalho em proximidade dos atletas gera essa vantagem, diminuindo os espaços do adversário, né? E ter essa compactação de subir linhas, assim que o jogo vai progredindo, para dar suporte a toda a equipe e toda a estrutura que a equipe está gerando aí, na sua organização ofensiva, por exemplo. E quando estiver transições, sejam elas ofensivas e defensivas, ou na organização defensiva, ter essa proximidade, conseguir trabalhar com bola e sem bola. Então, o jogo de posição, né? Nós temos que pensar o quê? Ocupar a posição e ter muitas dinâmicas entre os jogadores com e sem a posse de bola, que é exatamente o que eu falei anteriormente, né? Então, ocupar a posição, daí a gente tem que colocar aí a posição e localização, porque eu já trouxe 2 conceitos, 2 ideias, ou 2 conceitos, vamos colocar assim, de posição, até mudar essa frase depois. Ocupar a posição, mas estar bem posicionado e bem localizado, e ter muitas dinâmicas entre os jogadores com e sem a posse de bola. Então, eu trouxe para você exatamente essa introdução do que a gente chama do jogo de posição, e eu quero saber agora de vocês. Deixa eu trazer aqui de novo a tela para eu enxergar como vocês estão aí. Vai descendo o dedo nos comentários aí, vai escrevendo, vai trazendo questões à tona. Vamos trazer aí muitas informações. Nós temos um especialista aqui em jogo de posição com a gente, né? Li o artigo dele aqui, o livro que ele está escrevendo, fantástico. Então temos aqui várias pessoas que entendem até muito mais do que eu, que podem contribuir aí no chat, contribuir nos comentários, tá? Esse é um espaço extremamente democrático para que nós possa aprender juntos, entendeu? Cada dia estou aprendendo mais, observando. Não é a forma na qual a minha equipe joga, não é a estrutura na qual a minha equipe joga, mas eu aprendo muito com esses meus colegas, com treinadores brasileiros que fazem isso e treinadores estrangeiros que dominam esse conceito. Então, comecei a estudar muito com um determinado fascínio, né, o trabalho do City, porque eu gosto mesmo de ver esse jogo inteligente
acontecendo. Então tá, como eu já falei, são 107 aulas que a gente está junto aqui, então você precisa nesse momento se inscrever aqui no canal, deixar um gostei e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Depois disso, você vai ali no link que está abaixo da aula e se inscreve no nosso grupo de Telegram, para você receber todas as informações dessas aulas que estão acontecendo nesse momento. E nesse momento também, se você procurar ali nos vídeos do meu canal do YouTube, você vai ver que está acontecendo a Semana da Análise Técnica e Tática no Futebol, onde eu disponibilizei o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3 e hoje o vídeo 4, que vai sair num link secreto dentro do meu site. Se você quiser participar dessa semana, assistir todos esses vídeos, aconselho você, vai lá no vídeo 1, vai no vídeo 2, depois vai no vídeo 3 e depois do vídeo 3, o senhor e a senhora entre no link que está abaixo do vídeo 3. Vai estar abaixo do vídeo 3? Vai estar abaixo do vídeo 3 sim. O link está abaixo do vídeo 3 para você ter acesso ao vídeo 4. Tá bom? E daí o vídeo 4, só alegria que a gente fecha a semana da análise do futebol. Então é isso, galera. Quero agradecer a presença de todo mundo. Então, o que tem de tarefa para hoje? Primeiro delas, se inscrever, curtir, compartilhar, entrar no nosso canal do Telegram e participar da semana da análise do futebol, análise técnica e tática. Os vídeos 1, 2 e 3 já estão disponíveis para você aqui mesmo no YouTube ou no meu Instagram, tanto faz. Também o link está lá no meu perfil do Instagram. Se for mais fácil para você ir no perfil do Instagram, vai no link do perfil do Instagram e tem a semana, você se cadastra na semana, já vai ter acesso aos 4 vídeos também, já pode ir direto nos 4 vídeos, assiste os 4 vídeos em sequência, né? É legal que assista em sequência para você não perder a lógica de entre um vídeo e outro. E aproveite mesmo. Eu fico muito feliz com cada um de vocês que tem participado dessa aula. Sempre é um momento muito legal, um momento muito gratificante estar aqui com vocês. Tá bom? Agradeço mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Ah, peraí, a gente não fez o print, né? Vamos fazer o print aqui. Faz o print. E posta, professora. Aê, faz o print, posta lá nas redes sociais também. Tô cheio de tarefa. Posta aí o professor e fala o que você achou dessa aula. Com certeza teremos aulas para detalhar mais sobre isso, que a gente já está chegando no nosso tempo. Aulas que a gente possa detalhar cada situação dessa com vídeo. Eu gosto muito de explicar vídeos, né? Mas em vídeos fica muito mais fácil, acredito, como eu coloquei aquelas ilustrações. E daí, para conceitos dos jogadores ali, né, a questão da cooperação, todos os itens que a gente viu, quando ilustrado no vídeo, acredito que fica muito mais fácil, muito mais legal de interpretar. Beleza? Então, sabe que toda semana a gente tem a nossa aula semanal, estamos na aula 107, te vejo na aula 108, mas já procura aí as outras aulas que tem relação, que são as aulas de organização ofensiva, organização defensiva, transições, né? Tem as aulas de referências para análise, porque as referências para análise são aquelas que trazem referenciais estáticos e dinâmicos do jogo que irão ajudar você a entender e interpretar melhor o jogo da sua equipe e da equipe adversária. Então, vale muito a pena você voltar, olhar as aulas que estão lá dentro do VIP Club, né? VIP Club Fute Análise, para que você possa usufruir desse conhecimento. E pega todo esse conhecimento, anota tudo. Eu gosto muito, eu uso muito bloquinho de anotação e vou relacionando as ideias que eu vou aprendendo, vou fazendo um resumo do que eu aprendi, eu faço mapas mentais, né, do que eu aprendi, e isso, estar criando mapas mentais ajuda a memorizar, ajuda a entender melhor, porque olha, quando a gente olha aqui esses conceitos que a gente trouxe, às vezes a nomenclatura é difícil, às vezes na primeira vez não entende muito bem, então eu assisto de novo, coloco ali de novo minha ideia, será que é isso mesmo?
Ah, mas eu tô com dúvida, não entendi mesmo tal item. Vai no nosso grupo do Telegram, no Telegram, né, dos alunos, o grupo Networking Oportunidades, que são os alunos VIP Club e Prat TJ2, você faz a pergunta lá, Nós temos outros especialistas, né? Eu sou mais um participante dessa comunidade de discussão de Network Oportunidade, mas nós temos diversos especialistas, pessoas que atuam no mercado nacional e internacional, que sabem muito disso, que podem nos ajudar a entender alguns conceitos sobre o jogo de posição, tá? E o que a galera não conseguir responder, a gente vai atrás do expert, a gente vai atrás daqueles que podem nos ajudar a entender cada vez mais sobre esses conceitos e utilizando na prática. E por fim, lembrei, né, que se tivesse uma boa participação, comentários aí, eu ia disponibilizar esse material aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar criar o PDF desse material da aula de hoje e vou colocar no nosso grupo, tá bom? Eu vou organizar só a sequência dos slides aqui, que eu fui mudando de acordo com a explicação para tentar dar de uma forma pedagógica e lógica na nossa aula de hoje. Eu vou organizar o PDF aqui e assim que eu finalizar eu coloco no nosso grupo do Telegram, tá bom? No Telegram, que vai estar abaixo dessa aula aqui. Então abaixo dessa aula vai estar o grupo Telegram, na qual eu vou disponibilizar os slides. Se você está vendo no VIP Club, esses slides vão estar abaixo da aula sem problema nenhum, tá bom? Como toda aula tem lá o material em PDF. Valeu? Agora sim finalizamos e vamos seguir aí. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!